Irmãos e irmãs em Cristo, celebramos hoje a memória de Santa Maria Madalena. Santa Maria Madalena, muitas pessoas dizem que era uma prostituta. O Evangelho não diz que Maria Madalena era uma prostituta, mas no Evangelho de São Lucas nós encontramos Jesus dizendo, nós encontramos o evangelista dizendo que Jesus expulsou 7 demônios de Maria Madalena. Expulsar 7 demônios seguramente significa que era uma pecadora, uma mulher que tinha muitos pecados. O número 7 significa plenitude. É como se estivessem dizendo, se o texto estivesse dizendo, que ela era uma mulher completamente pecadora. Mesmo o texto não dizendo que era uma prostituta, essa é uma tradição que foi surgindo com o tempo, nós sabemos que Maria Madalena era uma pessoa desconsiderada publicamente. Seguramente era uma pecadora, uma pessoa excluída da sociedade, uma pessoa que não era muito quista. Maria Madalena deve ser conhecida, deve ser tratada por cada um de nós, e o Evangelho nos diz isso, como a primeira pessoa que viu Jesus ressuscitado. Qual foi a primeira pessoa que Jesus apareceu depois da sua ressurreição? Essa é a resposta. Maria Madalena. A primeira pessoa que viu o ressuscitado foi uma mulher, foi uma pecadora pública, foi uma pessoa que era desconsiderada pela sociedade. Maria Madalena, ela foi a primeira pessoa que viu o ressuscitado. E depois foi levar a notícia aos apóstolos, algo que mudou toda a sociedade, porque ela levou a sério a sua conversão. Ela levou a sério a sua decisão de seguir o Senhor. A primeira leitura do Cântico dos Cânticos, o Cântico dos Cânticos é um livro belíssimo, é um livro divino mesmo. O Cântico dos Cânticos diz que aquela mulher que procurava o amado, aqui é como se fosse uma relação mística entre a humanidade e Deus. Aquela mulher procurava o amado, e ela procurava e perguntava em todos os lugares: onde está o meu amado? As pessoas na praça diziam: eu não vi, por aqui ele não passou. E ela continuava procurando, continuava indo atrás do seu amado e perguntava em outros lugares: onde está o meu amado? Depois, quando ela o encontrou, ela o abraçou e não o soltou mais. O ser humano traz no coração, o Padre, cada um de vocês, você que nos acompanha agora, nós trazemos no nosso coração um desejo muito grande de felicidade. Nós trazemos no nosso coração um desejo muito grande de encontrar algo que nos fará feliz. É por isso que de repente alguém encontra uma namorada e dá vida pela namorada, encontra um rapaz e dá vida pelo rapaz, parece que é outra pessoa. Muitas vezes uma pessoa encontra um time de futebol e dá vida pelo time de futebol. Quantas pessoas que de repente encontram uma profissão, algo que gosta de fazer e parece que se consome, dá vida por isso. Uma pessoa, quando encontra uma razão de ser, quando encontra uma razão para viver, a vida daquela pessoa, ela tem uma alegria, ela tem um dinamismo totalmente diferente. Mas a alegria que o nosso coração procura só será preenchido em Deus. Enquanto o ser humano não encontrar a Deus, mesmo que ele encontre amores menores, que ele pensa que é algo muito grandioso, ele vai continuar procurando. E quando nós encontramos a Deus, aqui nós temos o grande exemplo de Maria Madalena. Ela não olhou para trás. Ela não olhou para trás. Ela tomou a decisão e seguiu adiante. Eu me recordo, quando eu fui para o seminário, eu entrei no seminário no dia 11 de fevereiro de 2001. Portanto, há muito tempo atrás, no ano de 2021, completou 20 anos que eu entrei no seminário. E depois que eu entrei no seminário, eu passei 11 anos estudando. Estudei em vários lugares do Brasil. Em Taubaté, depois em Brusque, Santa Catarina, Jaraguá do Sul, Santa Catarina, Barretos, depois eu morei em Marabá, no Pará, depois em São Paulo, Santuário São Judas. E demorou muito tempo para eu ficar padre, para eu ser ordenado padre. Mas desde o primeiro dia que eu entrei no seminário, uma frase, um pensamento vinha muito forte no meu coração. E eu
guardei isso até o dia da minha ordenação e guardo até hoje. Dizia assim: Daniel, você perdeu o caminho de volta. Você perdeu o caminho de volta. Aqui está a grande diferença de Maria Madalena. Aqui está, a palavra talvez não seja segredo, aqui está uma das características mais fortes da minha vocação. Olha, nós que somos humanos, nós temos a possibilidade de oferecer algo para sempre para Deus. O casamento é lindo, as outras vocações são belíssimas, mas em um determinado momento da minha vida, eu quis oferecer algo para sempre para Deus. Eu ofereci a minha vida. Eu ofereci a minha vida através do sacerdócio. É isso que aconteceu com Maria Madalena. Maria Madalena, depois que ela se converteu, ela tomou a firme decisão. Uma mulher madura, uma mulher consciente, uma mulher forte. Ela disse: a partir daqui, a minha vida é para Deus. Eu perdi o caminho de volta. Essa mulher, ela não ficou com vitimismo. Ah, por que eu fui tão ignorada? Ah, mas é só os homens que são ordenados padres, que vão celebrar a missa, que estavam na última ceia. Ah, será que é injusto? Não, no coração daquela mulher. Ah, mas aquilo que eu vivia no passado era tão bom, será que não vale a pena voltar atrás? Será que não vale a pena ter um romance? Não. No coração daquela mulher tinha um desejo. No coração daquela mulher tinha uma alegria. No coração daquela mulher tinha uma razão de ser: Jesus. As outras coisas eram missões. As outras coisas eram trabalho. A vocação daquela mulher era Deus. A vocação daquela mulher, o centro de Maria Madalena, a vida de Maria Madalena havia sido dedicada, consagrada unicamente para Deus. Podemos dizer que ali nós encontramos a vida religiosa. Podemos encontrar que ali nós encontramos um grande exemplo de conversão verdadeira. Querido irmão, querida irmã, se a primeira pessoa que Jesus apareceu depois de ressuscitado, foi uma mulher com 7 espíritos, 7 demônios, Jesus diz a cada um de nós, todos nós, ou em outras palavras, Jesus diz a cada um de nós: não existe caso perdido. Não existe pessoa antes da sua morte condenada ao inferno e que esteja afastada de Deus. Esse é o primeiro ponto. Todos nós podemos nos converter e converter de fato. Segundo, Maria Madalena e cada um de nós precisamos levar a sério o nosso cristianismo. Ontem nós meditávamos sobre a parábola da semente. Tem uma semente que o passarinho levou, nem tocou o solo direito, entrou num ouvido, saiu no outro. Tem outra semente que estava entre o pedregulho, só conhecimento, não tinha amor. Tinha outra semente que estava entre os espinhos, começou a crescer, foi sufocada. Tinha o desejo de Deus, participava das coisas de Deus, tinha feito uma experiência de Deus, tinha o desejo de Deus, mas as preocupações, os desejos do mundo acabou dispersando aquela alma de Deus. E teve a semente que produziu frutos. Essa semente que produziu fruto foi a semente de Maria Madalena. Veja, você não precisa fugir da sua realidade para servir a Deus. Claro, quem vive em pecado, é preciso um bom discernimento, uma decisão muito clara. Você não precisa deixar a sua vocação. Você não precisa deixar aquilo que você foi chamado a viver, mas você pode viver isso de uma forma diferente. É como algumas pessoas que dizem assim, quantas pessoas que eu já ouvi, no Brasil principalmente: ah, agora eu conheci Jesus. Quando essas pessoas dizem, agora eu conheci Jesus, significa que elas estão trocando o vinho pela água. Essa comparação não é muito boa porque a água é muito saudável. Significa que elas estão trocando a verdade por algo parcial, por algo que tem apenas uma parte da verdade. Em vez de dizer assim, eu conheci Jesus, deixo a igreja católica e me torno um protestante. É possível conhecer Jesus na igreja católica. É possível seguir Jesus na igreja católica. Posso dizer e digo com tranquilidade, sem medo de errar, Maria Madalena foi católica. Maria Madalena era católica. Maria Madalena era da igreja fundada por Jesus. Maria Madalena
quando ela teve o seu encontro pessoal com Jesus, ela tomou uma decisão tão forte, o coração dela foi tão tocado pelo Espírito Santo, ela foi tão coberta pelo Espírito Santo, que a partir daquele momento a vida dela só tinha uma razão de ser, ela só tinha olhos e coração para uma pessoa, para Jesus. Ninguém está perdido, ninguém é caso perdido. Que Deus nos ajude, a exemplo de Maria Madalena, a termos esse fervor, a termos esta ousadia. Veja, uma pessoa que ama a Deus, ela é ousada para as coisas de Deus. Ah, não sei. Ah, vamos ver. Ah, talvez. Isso é papo de quem quer passar a perna, quem quer enrolar a Deus. Não. Jesus ressuscitou. Jesus estava no sepulcro. O corpo dele precisava ser cuidado. Ela saiu de madrugada e foi lá para encontrar-se com ele. O que significa Maria Madalena ter visto o ressuscitado? Seguramente ela não estava indo para ver o ressuscitado. Ela estava indo para cuidar do corpo de Jesus. O que significa Maria Madalena ter visto o ressuscitado? Significa um presente de Deus para uma pessoa que se importava com ele. É assim na nossa vida, querido irmão, querida irmã. Quando você dá um para Deus, Deus dá 10 para você. Quando você faz algo para Deus, Deus não se deixa vencer em generosidade. Ele fará muito mais na sua vida. Meditemos sobre a vida de Maria Madalena. Ninguém de nós é tão pecador como ela foi. Mas que cada um de nós tenhamos a coragem, a força de seguirmos Jesus com tanta convicção, com tanta perseverança como ela. Padre encerra dizendo, utilizando aquelas palavras que eu expressei para falar da minha vocação. Maria Madalena perdeu o caminho de volta. Que você possa dizer a você mesmo, Senhor, eu me consagro a Ti. Senhor, a minha vida pertence a Ti. Eu perdi o caminho de volta. Senhor, a minha vida é Tua. Eu encontrei aquele que o meu coração tanto procurava.